Fala galera, beleza? Aqui é o Fábio. E Felipe, nós vamos explicar para vocês como é que faz a regra 3 composta. Mas só que antes disso a gente vai dar uma relembrada na regra de 3 simples. Hoje temos aqui esse exemplo. Se para tomar um banho de 12 minutos uma pessoa gasta 0,45 kWh, quanto consumirá se aumentar o tempo de seu banho para 20 minutos? Então nesse problema aqui a gente tem que uma pessoa toma um banho de 12 minutos e que nesses 12 minutos ela consome 0,45 kWh. Então quanto que ela vai consumir a partir do momento que ela aumentar o seu banho para 20 minutos? Então, ou seja, nós podemos fazer a seguinte relação: 12 minutos e 20 minutos de um lado e o consumo de energia, os quilowatts, do outro lado, 0,45, e o X, que é a nossa incógnita, que é o valor que nós queremos descobrir. Aí feito isso, a gente pode montar essa seguinte probleminha aqui. De um lado eu tenho que 12 minutos, equivale a 0,45, então eles estão em linha reta, diretamente proporcionais. E que se eu tenho 20 minutos de banho, quanto tempo eu vou gastar? Então eu monto as seguintes frações de 12 minutos sobre 20 minutos e 0,45 kW sobre X, que vai ser a determinação do quanto que vai passar a gastar de energia. Aí vamos seguindo o exemplo. Aí, para poder resolver essa igualdade de frações aqui, eu sempre multiplico o numerador de um pelo denominador de outro, ou seja, então você pode falar multiplicar cruzado. Feito isso, a gente tem que 12x vai ser igual a 9. Por que 9? Porque quando nós multiplicamos 20 por 0,45, vamos chegar ao resultado de 9. E lembrando também que, já que 12 está multiplicando a incógnita, eu tenho que passar ela para o outro lado para poder achar o valor da incógnita. Feito isso, como está multiplicando, ela vai passar dividindo 9. Aí a gente tem que x vai ser igual a 9 dividido por 12. Aí então a gente vai encontrar que a quantidade de kWh que a pessoa vai passar a gastar nos seus 20 minutos de banho vai ser de 0,75 kWh. Então vamos passar para a regra de 3. A regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais, com o mesmo princípio resolutivo da regra de 3 simples. Aí então a gente tem esse seguinte exemplo aqui. Uma gráfica possui 7 máquinas iguais que produzem juntas 5.000 cartelas de adesivos em 3 horas. Essa gráfica recebeu uma encomenda de 8.000 cartelas, desse adesivo. Porém, 2 dessas máquinas não vão poder ser utilizadas por estar em manutenção. Portanto, o tempo necessário para produzir essa encomenda será de... É o que vamos descobrir agora. Bom, antes de mais nada, a gente vai separar o que a gente tem. A gente tem o determinado número de máquinas que a gente tem, a quantidade de cartelas que é produzida e a determinado de hora que é gasto para produzir a quantidade de cartelas. Então a gente vai montar também uma tabelinha. Nesta tabela nós podemos verificar o quê? Nós temos, para 7 máquinas, nós temos 3 horas e produzimos 5.000 cartelas. Agora, na situação que o problema propõe é o quê? Que com 5 máquinas produzamos 8.000 cartelas e o que nós temos que descobrir é o tempo que isso vai demorar. Aí você pergunta assim, mas de onde que saiu esse 5 assim? Você lembra que no problema lá atrás está falando que a partir do momento que vão produzir 8.000 cartelas, 2 máquinas estão em manutenção, então a gente não vai poder mais utilizar 7 máquinas, a gente vai ter que utilizar 2 a menos. Então 7 menos 2, 5. Bom, vamos direto. Para poder resolver esse problema, a gente vai determinar uma sequência, que é a sequência de proporcionalidade. A gente vai traçar essa seta vermelha aqui para poder determinar o sentido da proporção dela, que é sempre começando pela incógnita. Vai começar de cima para baixo, ou seja, se nós temos 3 horas, ela vai aumentar o tempo. E no caso aqui, vai ter outra proporção. Aí, para poder continuar resolvendo assim, a gente vai analisar para saber se é proporcional ou não, separadamente, ou seja, vai analisar horas e máquinas juntos, depois horas e cartelas juntos. Vamos lá, vamos analisar máquinas e horas. Eu tenho que 7 máquinas, a gente vai determinar um produto em 3 horas. Se eu vou ter 5 máquinas, então determinadamente a quantidade de horas vai aumentar. Se essa quantidade de horas vai aumentar, essa quantidade vai ter que aumentar. Porém, eu sei que esse número de máquinas diminuiu. Se ele diminuiu, então quer dizer que não é proporcional a ela. Então a gente vai traçar
uma seta para cima para indicar que ele é inversamente proporcional, já que o número está diminuindo ao invés de aumentar. Aqui outro detalhe, pessoal. Quando é inversamente proporcional, o valor que está embaixo, que seria o nosso denominador, vai passar a ser o nosso numerador, e o número que estava em cima vai passar a ser o nosso denominador, em vez de ser o numerador, como seria. Aí então a gente vai analisar agora de novo a quantidade de horas de acordo com a cartela. Eu tenho aqui em 3 horas, ele produz 5.000 cartelas. Então quantas horas a gente vai produzir 8.000 cartelas? Você pode perceber que isso aqui são diretamente proporcionais. Então elas podem ser iguais. Então a gente também traz uma seta para baixo para poder indicar que elas são diretamente proporcionais. Aí então vamos para resolver esse problema aqui. Eu tenho que a quantidade de horas e a quantidade de adesivos são diretamente proporcionais, porém a quantidade de máquinas é inversamente proporcional a esses dois. Então, para poder a gente resolver isso, a gente vai montar a equação igual a gente montou na regra 3.5, botando o 3 sobre x de um lado da igualdade. Só que para a gente poder resolver assim, essa equação, a gente não pode deixar esse 7 sobre 5 direto, porque eles são inversos aos outros. Então a gente tem que inverter as duas grandezas. Botar o 7, que é o numerador, no lugar do denominador, igual o Felipe está falando, e o 5, que é o denominador, no lugar do numerador. E o outro, 5.000 sobre 8.000, continua na mesma. Nesse caso aqui, nós temos a nossa equação montada. 3 sobre x igual a 5 sobre 7 vezes 5.000 sobre 8.000, correto, gente? Aqui um detalhe, como o Fábio falou, temos a igualdade. Por que temos essa igualdade? Porque de um lado nós temos tempo, que é inversamente proporcional à quantidade que nós temos de máquinas, que é proporcional à quantidade de adesivos que serão produzidos. Então vamos continuar a sequência da equação. Nós podemos verificar outra coisa, gente, que como é uma multiplicação de frações, os numeradores vão multiplicar entre si e os denominadores vão multiplicar entre si. E outro detalhe também, como é um valor na casa dos 1.000, nós podemos dividir os 5.000 e 8.000 por 1.000, ou seja, vai ficar 5 e 8. Para poder facilitar mais para frente a nossa conta, para não dar um número tão grande. Aí, então a gente vai continuar. Então a gente tem 3 sobre x, que vai ser igual a 5 vezes 5 e 7 vezes 8, que vai dar 3 sobre x é igual a 25 sobre 56. Aí quando a gente chega nesse processo aqui, a gente vai resolver da mesma forma que a gente resolveu na regra de 3 simples, que a gente vai multiplicar cruzado. Fazendo multiplicação, a gente vai ter que 25x vai ser igual a 168. Como nós sabemos que temos uma incógnita de um lado, temos o valor do outro, o 25 está multiplicando a nossa incógnita e vai passar para o outro lado a dividir. Nós vamos ter x igual a 168 sobre 25, e nós resolvendo esse cálculo, nós vamos ter 6,72. Só que nós sabemos uma coisa, que não existe uma hora com 72 minutos. Então vamos ver qual é o tempo real disso. Aí então a gente vai ter que realizar a transformação de hora. Deixa eu fazer a explicação então. Eu tenho que 6,72 horas. Ou seja, eu vou ter 6 horas mais 0,72 de hora. Então a gente vai pegar e vai isolar esse 0,72, vai deixar esse 6, porque essa é a quantidade de horas normal. Exatamente. Então nós vamos fazer o seguinte, o 0,72 nós vamos multiplicar por 60, e aí vamos descobrir o valor em minutos, 43,2. Mas esse valor de 0,2 também não é os minutos exatos. Então nós vamos ter que pegar esse valor de 0,2 e multiplicar também por 60 para descobrir os segundos. Lembrando que 1 hora a gente tem 60 minutos e que 1 minuto a gente tem 60 segundos. Então a gente vai pegar esse 0,2 terços partes de minuto e vai multiplicar por 60 segundos, que a gente vai achar o valor 0,2 minutos vezes 60, a gente vai achar que o tempo dá 12 segundos. Então, a gente juntando tudo, a gente vai achar que o tempo total para produzir esses 8.000 novos cartéis de adesivo vai ser de 6 horas, 43 minutos e 12 segundos. Bom, gente, espero que tenha ficado claro para vocês e obrigado pela vossa atenção. Desculpe qualquer erro que a gente cometeu, porque é o primeiro vídeo que a gente faz, a gente não está muito experiente nisso. E qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, que a gente vai tentar sanar suas dúvidas. Quem tiver interesse, essa apresentação vai estar disponível na descrição para vocês baixarem, juntamente com o nosso e-mail. Nosso contato,
E qualquer questão que vocês já achem que não esteja claro, podem enviar para os nossos e-mails. Tá, valeu, muito obrigado. Não esquece de dar joinha. Até mais.